E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividi aqui em 4 temas, tá até bem similar ao vídeo de ontem, porque temos novidades sobre alguns assuntos. Vamos começar falando do Brasil, da direita e de tolerância, ou talvez da falta de tolerância. Quero trazer alguns textos que saíram, alguns artigos, inclusive de opinião, algumas movimentações, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, além, óbvio, das manifestações de rua. Depois quero falar com vocês mais sobre a questão no Twitter. Comentamos ontem e eu dizia, pessoal, isso aqui tem uma grande chance de acabar resvalando no Brasil. Pois bem, ontem o Elon Musk, logo pela manhã, falou que diante aí de algumas coisas que ele vem escutando nas redes sociais, caso realmente as coisas façam sentido, talvez tem algum tipo de treta no Brasil, né? Algum tipo, também pode ter acontecido algum tipo de interferência no Brasil em algum ponto. A gente vai comentar sobre isso. Quero mostrar para vocês principalmente como o consórcio de imprensa brasileira lida com este tema. Tem algumas coisinhas bem interessantes. Uma matéria que saiu que eu falei, rapaz... Aí quando eu cliquei a matéria, eu falei, entendi o que agora a mídia tá fazendo. Mas a gente chega lá. Depois, vamos falar da carreta furacão. Umas notícias estranhas, mostrando aí uma certa briga interna, inclusive briga com o Legislativo, principalmente dentro da Câmara. Quero mostrar algumas coisas, inclusive algumas mudanças programáticas que alguns partidos estão pensando, mais algumas coisinhas. E por fim, se der tempo, quero falar com vocês sobre a PEC do rombo e algumas confusões e polêmicas. Mas vamos começar, e vejam só. Isso daqui eu vou mandar para vocês no Telegram, e eu acho que isso daqui pode vir a ser algo que pode se tornar meio que normal no Brasil, a depender do que aconteça nos próximos dias, nas próximas semanas. A população estava no shopping, um shopping grande no Distrito Federal, e eu não sei se foi organizado, se o pessoal marcou, vamos pro shopping, vamos passear, ou, sei lá, alguém puxou o couro dentro do shopping, e aí todo mundo começou a, sabe, a se aglutinar, e começou a ecoar uma mesma fala, uma frase bem conhecida, que é, fulano, você é isso, o seu lugar é naquele lugar. E aí o pessoal repetiu isso diversas vezes, o Metrópolis colocou o vídeo, colocou a manchete falando, manifestantes fazem protesto contra o Dilma em protesto em shopping no Distrito Federal. Na noite deste sábado, dezenas de bolsonaristas ocuparam a praça central do Parque Shopping. O grupo é contra a eleição de Lula. Eu até fiquei surpreso porque estão falando que foi um protesto, né? Não foi um ato antidemocrático, né? Não foi um ato golpista, foi um protesto. Fiquei até surpreso com essa manchete. Mas independente, o país segue dividido, sem grandes chances de entendimento, a depender do que aconteça, porque, um lado, eu sinto que ele continua querendo respostas, continua querendo explicações sobre diversas coisas, enquanto quem está em alguns locais que poderia estar ajudando, como a própria imprensa, fica jogando pedra o dia inteiro. O dia inteiro, e vocês vão entender porque eu tô falando isso. Vejam só isso daqui. As razões por trás da exclusão de Cássia Kiss de vinheta da Globo. Tipo, intolerância? Esse é um dos pontos? Não. Segundo a turma, é devido ao discurso preconceituoso da Cássia Kiss, que a gente já comentou sobre isso, foi uma fala dela, junto a uma entrevista que ela concedeu para a Leda Nagli, que ela meio que a falar o óbvio, né? Assim, para você, sabe, você junta isso com isso para você conseguir ter alguma coisa. Se for igual, normalmente não dá muito certo. Ela fala que ela fez. Foi aquela confusão. Ela é fóbica, isso, é aquilo, o outro é tudo mais. O que é que a gente pode falar? Na verdade, a gente pode até fazer um link com o projeto de lei do Renan Calheiros, a PEC, na verdade, do Renan Calheiros, do Randolfo Rodrigues, que fala aí também sobre assédio ideológico. E eu questionava, eu falei, cara, se alguma pessoa, por exemplo, falar que ela é contra o meu corpo, minhas regras, isso vai ser considerado meio que um assédio? Você faz uma crítica a uma pessoa que está defendendo uma bandeira, você fala, não, eu sou contra isso por causa disso, na rede social. Aí a pessoa vai alegar, essa pessoa trouxe aqui os seus seguidores para me atacar e tudo mais. Vai ser o quê? Esteja preso? Vai ser isso?
O que a Cássia Kiss falou, eu não sei até que ponto realmente ela foi pra cima de algum grupo específico, ela deu uma opinião dela, sei lá, às vezes baseado na ciência, na biologia, mas enfim. Aí a matéria traz uma informação extra, que também fala que o fato da Cássia Kiss estar participando em atos golpistas, tá até aqui embaixo, dá pra ver, tá logo no subtítulo da matéria. E além disso, traz mais uma informação, que aí você vê como é interessante. Vale ressaltar que a ausência de atores que estão no ar não é exclusividade da Cássia. Não é só ela que está de fora. Tem também Shea Suede e Humberto Martins. Também do elenco de Travessia, não aparecem no vídeo. Agora, olha que coincidência. Coincidentemente, são os atores que conseguem interagir com a atriz nos bastidores. E durante as eleições, ficou claro aí que Humberto Martins, ele não estava apoiando o candidato da esquerda. Olha só, deve ser por isso que ele consegue interagir, aturar, suportar, tolerar a Cássia Kiss, né? Pô, o Shea Suede eu não sei. Não sei se é de direita ou esquerda. Mas você vê como são as coisas. É todo o tratamento que alguns grupos vêm recebendo por parte aí de setores do establishment e do consórcio. Aí você vê como as coisas continuam. Se fala muito sobre o clima do país, a necessidade de uma pacificação, ao passo que a turma da esquerda fica o tempo inteiro batendo na tecla, ó, tá chegando a hora, viu? O Bolsonaro vai ser preso, por causa disso, aquilo outro. Assim, aquilo outro não, ele fala assim, ó, ele finalmente vai ser preso. Aí a turma se pergunta, mas preso pelo quê? Qual o crime de Bolsonaro? No máximo eles falam o seguinte, ele será preso pelos crimes cometidos durante a pandemia. Tá, quais? E ninguém responde. Não, o que foi que ele fez? Você vê como foi até engraçado essa semana. Tem um vídeo que circulou nas redes sociais, que é uma fala do Emílio do Pânico. Eu não sei se era prefeito ou era um ex-governador que fala um monte de coisa. Acho que era prefeito. Fala um monte de coisa que não, que tudo mais e tititi. Aí ele fala, mas bicho, o Bolsonaro mandou dinheiro pra vocês. Pô, de novo aqui a atualização. O Bolsonaro mandou dinheiro pra vocês. Foi suficiente? Não. A culpa é sua também, bicho. Você tirou vidas. Aí ele, não, no final, foi você também. Quer dizer, é só Bolsonaro? A culpa de tudo é Bolsonaro. Qualquer coisa que acontece no Brasil, a culpa é de Bolsonaro. E o mais interessante é que, durante a pandemia, nós vimos diversas operações feitas aí pela Polícia Civil, Polícia Federal. Quem lembra aí do caso dos respiradores, Consórcio Nordeste, que a CPI da pandemia não se interessou em nenhum momento de investigar, ir a fundo para tentar entender o que estava acontecendo. E isso, com certeza, isso não tem nenhum impacto. Não, isso aqui, no máximo, a culpa é de Bolsonaro. Pô, mas o Bolsonaro estava nem envolvido, turma da esquerda, não importa. A culpa é nossa e a gente coloca onde a gente quiser. Mas, enfim. Aí ontem a turma do antagonista deixou aí um de seus articulistas, né, sei lá, uma das pessoas que contribuem para o site, um rapaz chamado Augusto de Franco, escreveu um texto cheio de adjetivação. Em diversos momentos começa a falar um monte de loucura. Só que ele fala algumas coisas que eu acho que vale a pena uma pequena reflexão, que é a seguinte: a necessária pacificação política do Brasil. Aí o Augusto diz, antes de qualquer coisa, é preciso colocar as coisas no lugar. Lula não foi eleito com seus próprios votos. Só venceu, e por menos de 2%, graças aos votos dos não petistas que queriam remover Bolsonaro. Lula foi eleito sem um programa de governo. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Independente do que acontecer pro resto dos dias. O cara tá lá, grande parte, por um trabalho persistente e muito injusto e irresponsável, principalmente do consórcio, dos picanheiros. Foram 4 anos de ataques e mentiras. Ataques e mentiras contra Bolsonaro. Ataques e mentiras. O Brasil, em último lugar. O importante é a militância, é derrubar o cara. Achou que bastaria evocar a memória afetiva de seus 2 mandatos anteriores. Não bastou. Foi necessário contar com o apoio eleitoral dos democratas liberais, quer dizer, não populistas, os ditos de centro. A frente eleitoral que se formou para impedir a reeleição de Bolsonaro não é uma frente ampla para governar. Não tem coordenação plural conjunta, nem programa mínimo comum. Foi um movimento irracional, histérico, apenas para tirar Bolsonaro do poder, para o poder
o bolo, né, poder ser dividido de forma mais justa, o bolo chamado Brasil. Ou seja, não há frente ampla a não ser na propaganda difundida pelo jornalismo chapa branca. A propaganda oficial diz que o Dilma fará um governo de transição. Está correto. Será um governo de transição para outro governo do PT e não para o governo de um candidato escolhido consensualmente pela inexistente frente ampla. A gente está vendo aí uma transição, que é a carreta furacão, é a esquerda controlando tudo, os seus aliados reclamando por uma falta de espaço, mas está nessa. A pacificação mínima de que precisamos só acontecerá se abrirmos mão de querer dar o troco aos bolsonaristas. Eu até me pergunto, dar o troco do quê? O que foi feito para dar o troco? É preciso, pelo menos, em parte, esquecer muito do que passou para voltar a empolgar o país em torno de pautas positivas e de projetos para o futuro. A atuação de um CCF, Comando de Caça aos Fascistas, espelho do velho CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que irá promover o cerco e aniquilamento dos bolsonaristas, só vai fazer a guerra recrudescer, só vai gerar conflito. Na base da vingança, olho por olho, dente por dente, nunca haverá pacificação. Tá, mas o que é que a direita fez para ter olho por olho, dente por dente? Quantas pessoas a direita perseguiu que seja judicialmente? Quantas? Quantas? Quantos jornais Bolsonaro fechou? Quantos jornalistas foram presos? Exilados? Quantos? Quantos partidos políticos Bolsonaro mandou fechar? Assim, eu quero realmente entender qual a lógica. Além da justiça, será necessária uma boa dose de misericórdia ou compaixão. Para tanto, será preciso relevar algumas ofensas para tentar entender os desejos e as dores dos que entraram na onda bolsonarista de rejeitar e atacar a democracia. Isso eu achei interessante porque esse é o principal ponto. Se as coisas hoje chegaram neste ponto, se hoje se fala em pacificação, é exatamente por culpa, assim, quase que exclusiva do consórcio de não só não querer entender, mas promover confusão. Bolsonaro fala uma coisa e a fala ser distorcida, tirada de contexto. Pessoal, vocês lembram de quando o Bolsonaro fez, por exemplo, a live? Onde ele falava da questão do Mandetta, da questão da falta de ar, etc., onde ele estava criticando o Mandetta. Vocês acham que se a imprensa brasileira tivesse um interesse honesto, sincero, real de explicar, pessoal, isso daqui está fora de contexto. Bolsonaro não está fazendo piada. Ele está criticando o comportamento do ex-ministro Henrique Mandetta. E aí? Existe um interesse de entender? Será que é porque, exatamente por esse motivo da imprensa não tentar explicar as coisas, que as pessoas ficam tão insatisfeitas e tão revoltadas e se sentirem uma espécie de traição, né? Se sentem traídas? Cara, tá me passando para trás, tá me fazendo de besta, de idiota. Não são todos fascistas. Ou é isso, ou teremos pela frente uma grande confusão com uma duração longa. Aí ele termina falando que essa matéria é muito maior, as partes mais complicadas, porque ele xinga aí os apoiadores de Bolsonaro de tudo também. Falei, não, vou pegar aqui a parte principal, onde esse Augusto não deixa a emoção dele sair. Mas ele fala o seguinte, que fique claro, porém, Bolsonaro e vários integrantes de seu governo devem prestar contas à justiça pelos muitos crimes que cometeram, sobretudo contra a saúde pública. Tá, quais crimes? Quais crimes? Aqui é pacificação. Qual crime? Observando-se sempre e rigorosamente o devido processo legal. Mas condenar e prender Bolsonaro, sua mulher, seus filhos, seus influenciadores e seus generais golpistas não vai acabar com o bolsonarismo. Tem uma lista de prisão, viu? Tá vendo? Dependendo de como isso for feito, da sumariedade dos processos e dos atropelos aos códigos penais, pode ter efeito contrário. Estamos falando de política, não de antipolítica. Uma nova cruzada de limpeza, uma espécie de lava-jatismo no constitucional trocado, será antipolítica.
Por fim, a necessária pacificação é política, não jurídica. Não significa que a justiça deva deixar de processar quem viola as leis, mas significa que, em nome da justiça, não se conforme um movimento político baseado em vontade de vingança e desejo de revanche. Eu só não sei vingança em relação ao quê? Revanche eu até entendo. Perderam em 2018, perderam a boquinha, né? Perderam cargos, não conseguiram aparelhar o Estado. Foi 4 anos aí do governo sendo, né, desesquerdizado, vamos falar assim, falando de um partido. Mas esse é o tom da imprensa. Aí você vê outros setores, os picanheiros. Olha o Renan Santos do MBL. O Eli Vieira, que escreve lá na Gazeta do Povo, fala o seguinte: sério que este é um dos fundadores de um tal movimento Brasil Livre? Critica há quase uma década a agenda woke. E jamais passaria pela minha cabeça um pensamento tirano desse tamanho. Nunca me enganaram. Autoritarismo está no DNA da cultura e eles não fizeram terapia, né? Tudo mais. Aí o Renan Santos diz: sou favorável à prisão de todos os envolvidos nessa tentativa de golpe. Financiadores, organizadores, jornalistas dentro e fora do Brasil. Sou também favorável à criminalização de grande parte da agenda woke, em especial de qualquer coisa envolvendo sexualidade e infância. Ele é a favor de cadeia. Cadeia pra todo mundo. Na época do Luciano Ayan, o Renan Santos desapareceu. Na época aí da viagem para a Ucrânia, onde inúmeras notas fiscais apresentam inconsistências e que não foram apresentadas respostas, como, por exemplo, compras que foram feitas em dinheiro após a saída da turma do MBL lá da Eslováquia. E aí a pergunta ficava: eles deixaram dinheiro na mão de alguém? Eles podem provar? Compras onde a diferença entre elas dá menos de 6 minutos, sendo que os locais estão, segundo a 13 minutos um do outro, que era o texto do Dr. Max. Eu lembro disso. O fato do Renan Santos ter ido tirar fotos na Montanhas Tatra, que fica ao oeste, né, lá da cidade que eles estavam, enquanto a Ucrânia ficava para o leste. Ficava para a esquerda, a Ucrânia para a direita. Fala, cara, não tá na rota, não tá no meio do percurso. Sabe, o percurso é esse, a Montanhas Tatra tá aqui 1h30. Foi fazer o quê? Foi tirar férias? Fora os áudios do Arthur, etc. Isso também, será que na visão do Renan Santos é motivo de cadeia? Você percebe a intolerância das pessoas, o cenário que eles tentam pintar. Aí depois só, não, porque as pessoas estão na rua? Porque as pessoas estão na rua? Não, fique em casa e seja preso, esteja preso. Aí, diante de tudo isso que acontece, essa matéria acho que é bem interessante também por diversas razões. Primeiro, pela mentalidade rasa do Marcel Van Hatten, deputado aí do Novo, e também pela má vontade da turma do Estadão. O que é que rolou? Olha isso daqui. Olha essa manchete. Olha essa manchete. Bolsonaro não conseguiu ser um líder de direita, afirma Marcel Van Hatten. Ele realmente falou isso. E não está tão fora de contexto, não. Não está tão fora de contexto. Qual a necessidade do Van Hatten falar isso? Qual a necessidade dele fazer pouco de Bolsonaro? Como assim Bolsonaro não conseguiu ser um líder de direita? Bolsonaro foi um líder da nação. Bolsonaro não é só o líder, Bolsonaro é o cara que fez a direita realmente acontecer, ganhar corpo, fazer com que as pessoas comecem a acompanhar a política. Ele popularizou a política brasileira. As pessoas começaram realmente a consumir conteúdo por causa de Bolsonaro. Esse é o efeito Bolsonaro. Não só na direita, quanto na esquerda também. Mas essa é a manchete. E essa manchete ela me incomoda não só por causa do Van Hatten, como do Pedro Venceslau. Que eu acho que é mais um ponto de por que o consórcio não tem nenhum interesse de resolver os problemas do Brasil, e sim continuar fomentando uma grande confusão. Pensa o seguinte: por que o Marcel Van Hatten seria entrevistado? É um deputado, não tem muita expressividade, não é um presidente de uma CCJ, não está envolvido nas discussões da PEC do rombo. Qual a força política que o Marcel Van Hatten tem? Não, presidente da Câmara. Cara, por quê? Porque o Novo nem está sendo, sabe, nem está em qualquer tipo de discussão em torno de ministério. Por que o Marcel Van Hatten seria entrevistado? E você fala, pô,
A única coisa que eu lembro do Van Hatten que apareceu esses dias, que concede a ele algum tipo de notoriedade e por isso que ele está aí na imprensa, são as críticas que ele vem fazendo ao judiciário e a questão da CPI. Sim, isso é o ponto. E a matéria, na verdade, é sobre isso. A matéria, na verdade, é sobre isso, sobre a questão da CPI, que ele está aí, né, propondo, etc, tudo mais. Aí eu quero mostrar para vocês algumas respostas do Van Hatten, inclusive aqui gerou o título da matéria, como as perguntas feitas pelo Pedro Venceslau. Tem umas primeiras perguntas que eu já mostro para vocês, depois essa daqui, ó. Como devem ser tratadas as mensagens antidemocráticas que estão sendo difundidas nas redes sociais em manifestações em frente aos quartéis? Aí o Van Hatten diz: se fossem deputados de esquerda, sofrendo as restrições que hoje o Poder Judiciário impõe sobre os de direita, eu faria exatamente a mesma defesa da Constituição e do devido processo legal. Não é porque um deputado tem uma determinada linha ideológica que eu vou deixar de defender o seu direito de falar. Isso vale para deputados e manifestantes. Se as manifestações não forem desordeiras e violentas, elas devem ser expressadas. A esquerda defende nos seus programas e manifestos a defesa da ditadura. Aí vem o Pedro Venceslau. Pô, mas peraí, onde exatamente a esquerda defende as ditaduras? Não é possível. A esquerda defende ditadura? Eu não acredito. Aí o Van Hatten responde: ué, a ditadura do proletariado é o fim. É o ponto final do marxismo, onde vai chegar. É a defesa que a esquerda faz em seus programas. É a defesa da ditadura. Em qualquer lugar do mundo onde a esquerda implementou o marxismo, o que nós vimos foi isso. Lula, o PT e a esquerda fazem ode a Cuba e a ditaduras. Aí vem. Então o senhor compara então a defesa de Cuba com a pregação de intervenção militar? Eu não concordo, não faço manifestações antidemocráticas, mas as pessoas têm o direito de fazer as manifestações que quiserem. Isso vale para a direita e para a esquerda. Vale inclusive para saber quais são as pessoas que têm ideias com as quais a gente rejeita. O que não pode é ter violência ou tentativa de derrubar um regime. Essas pessoas que estão diante dos quartéis perderam sua fé na política. Eu acho que ele pelo menos conseguiu entender a insatisfação das pessoas. As pessoas perderam a fé. No mínimo, as pessoas perderam a fé. Aí o Pedro resolveu dar destaque. Mais uma frase do Marcel Van Hatten. Eu não concordo e não faço manifestações antidemocráticas. Mas as pessoas têm o direito de fazer as manifestações que quiserem. Por que o Venceslau não dá destaque ao seguinte: essas pessoas que estão diante dos quartéis perderam sua fé na política? Por que ele não dá destaque a isso? Para começar a virar notícia, começar a questionar por que as pessoas perderam a fé, o que aconteceu? Vamos tentar restabelecer a fé das pessoas, né? Na sociedade, na democracia, nas instituições. Pessoal, quais são as dúvidas que vocês têm? Vamos tentar aqui resolver? Não. O negócio é bater. Bate. Aí pergunta: então, na sua opinião, as pessoas têm o direito de fazer manifestações antidemocráticas desde que pacíficas? E o Marcel Van Hatten diz: não concordo com essas manifestações, mas é um direito das pessoas. Aí, olha, aqui está a lista das perguntas. A matéria, na verdade, começa perguntando o seguinte: existe um fato determinado para a CPI do abuso de autoridade ou ela é uma forma de fazer pressão política sobre os membros do judiciário? Aí o Van Hatten responde, uma resposta que eu acho que agrada a direita. Então não preciso nem mostrar. Depois pergunta: o senhor não tem receio com a comissão parlamentar de inquérito deste tipo seja encarada como um instrumento de violação da separação e independência dos poderes? Ele também dá uma resposta que eu acho que agrada grande parte da direita. O senhor é um deputado bolsonarista do Partido Novo? Ministros na Suprema Corte têm sido acossados e quase foram agredidos em Nova York. Essa escalada da violência não lhe preocupa? O que acha da ideia de aumentar o número de ministros, como defendem alguns bolsonaristas? O senhor incorporou essa proposta de CPI para ganhar mais seguidores nas redes? O que achou da decisão do Amoedo de sair do Partido Novo? O Novo está fazendo uma pesquisa para saber se usa fundo partidário e remunera seus dirigentes. O partido terá que se reinventar agora que não superou a cláusula de barreira? Depois, admite a ideia de fundo novo ou de entrar em uma federação? E, por fim, tem a última pergunta, que é a manchete da matéria. Bolsonaro seguirá sendo o maior líder da direita no Brasil? Aí o Van Hatten fala: Bolsonaro é um líder de massa e isso é incontestável. Mas ele não conseguiu ser um líder de direita, nem durante o mandato, e não vai conseguir ser um líder capaz de aglutinar esse campo político. Como não? Como não?
Quem é que de direita que não tava apoiando Bolsonaro? Só a turminha do Novo e os picanheiros. É porque pro Van Hatten o MBL é de direita. Pro Van Hatten é o quê? Nando Moura. Quem mais? Quem mais? Pelo contrário, ao longo do mandato, uma série de eventuais aliados com críticas pontuais foram rechaçados e desprezados. Um dos motivos para sua derrota foi a inabilidade para liderar um campo político. Tipo o que? Sérgio Moro, que sai do governo, falando 1001 groselhas. Se teve um cara que a gente comentou foi sobre o Sérgio Moro. Esse daria até para colocar na biografia do Twitter. Especialista em lavajatismo e Sérgio Morismo. Bota na minha bio para poder falar um pouco. Olha a petulância do cara. Agora, independente disso tudo, é o que eu falei para vocês. No momento atual, o Van Hatten, ele está ganhando notoriedade por causa de uma CPI que ele apresentou. Ele está falando sobre o futuro do Partido Novo. É um partido presente na política brasileira, tem governador eleito, o Zema. Segundo o maior colégio eleitoral do país, tem número de deputados, tem bancada, tem deputados estaduais. Agora, o que é que ganha destaque no Estadão? Bolsonaro não conseguiu ser líder da direita. Vocês realmente acham que isso daqui é o centro da matéria? Ele está falando sobre as manifestações, que ele acha que as pessoas têm direito de se manifestar. Fala do seu partido, fala da CPI. Mas não, vamos falar de Bolsonaro. Vamos falar de Bolsonaro. É só isso que a imprensa brasileira sabe fazer. É só isso. É promover caos, caos, caos e caos e caos. É só jogar contra. Aí depois reclama. Ontem a Dora Kramer, ela até moderada na maior parte dos seus comentários, ela tava falando, olha, a Terra gira, a Terra dá voltas. As pessoas aí estão atacando, né, rindo, ridicularizando, etc, né, sei lá, a turma que foi demitida lá da CNN. Aí eu fiz uma pergunta educada mesmo, sem sarcasmo, eu falei, Dora, a senhora não acha que a turma da CNN, na verdade, ela está sendo atacada exatamente por ter, sabe, humilhado, jogado baixo com as pessoas, né? Ter tratado tão mal o cidadão brasileiro, alguns grupos da polícia. Será que não é por isso? Será que não é por isso que eles estão, né, recebendo tanto amor? Será que não é por causa disso? Aí eu vi o pessoal falando, não, o comentário da Dora Kramer teve 3.500 curtidas, você já tá com mais de 14 mil. Você tem mais comentário que a pessoa tá comentando. Mas não é por isso, eu não tentei ser mal educado, nem tirando nem nada, é só um questionamento, porque às vezes eu acho que esses jornalistas, eles não questionam. Eles acreditam assim, a todo custo, que é um bando de louco que tá ali, que apoia Bolsonaro, que quer uma revolução, que é isso, aquilo, que não gosta de tal grupo, não gosta de fulano do outro grupo, não, ninguém gosta de ninguém. É tudo bando de louco. Ninguém gosta de ninguém, é um bando de intolerantes. Mas você sabe o que está acontecendo. Como é que a gente vai resolver esse país? Como é que a gente, quando eles falam, não temos que falar de um projeto de país, de propostas. Eles são os últimos a falar de propostas. O consórcio é o último a falar de propostas. Quem mais está preocupado com proposta de país e futuro é quem está na rua hoje. É quem tá na rua hoje. Quem tá na rua hoje não tá em busca de ministério. Quem tá na rua hoje não tá em busca de cargo no governo, não. Não. Quem tá na rua hoje, na verdade, é muita gente que tá gastando o dinheiro que não tem, com medo de ter um futuro que eles não desejam, não só para si, mas para os seus filhos, pros seus vizinhos, para os seus amigos. Mas resumem tudo ao bolsonarismo fanático. Mas vamos falar do consórcio? Que aí vocês vão ver um pouco mais das entranhas da comunicação brasileira. Comentamos ontem a fundo sobre, possivelmente, sem aumentar, o maior escândalo do ano envolvendo aí vazamento de mensagens e informações, que é a questão do Twitter e o que aconteceu no ano de 2020. O Elon Musk liberou ontem e só está começando. Vai ter mais. Ele falou que vai ter mais coisas, mais informações. E aí, como eu falei para vocês, ele falou do Brasil. Fiz questão de trazer aqui a Veja, esqueci de colocar a logo, mas dá para ler aqui, né? Estadão, G1 e CNN. Elon Musk diz que Twitter pode ter favorecido a esquerda no Brasil. Aí você vê o subtítulo. Novo dono da rede social, bilionário da Tesla, não apresentou nenhuma prova do que ele afirmou. Ele fez alguma afirmação?
Tem certeza? A gente vai ver na íntegra o que ele foi que falou. Cuidado, hein? Não teve prova, mas ele falou o quê? Aí vem Estadão. Elon Musk disse que Twitter pode ter dado preferência a candidatos de esquerda nas eleições. Musk não apresentou evidências sobre a declaração. Vamos ver o que foi que ele declarou. Aí vem o G1, já repostando até a Reuters. Musk disse ser possível que Twitter tenha dado preferência a esquerdistas em eleição no Brasil. O bilionário não forneceu provas sobre a sua declaração. Aí vem a CNN. Musk diz que Twitter pode ter privilegiado um lado nas eleições brasileiras. O novo proprietário da plataforma fez comentários em uma publicação em sua conta oficial na rede. Manchete honesta, subtítulo honesto. Só que ao longo da matéria também dizem que Musk, que anunciou no final de outubro que havia finalizado a compra da rede, não apresentou evidências sobre sua declaração. Mas ele não fez uma afirmação, ele apenas falou sobre uma possibilidade. Quando você está falando de uma possibilidade, ela é apenas uma possibilidade. Se você está apresentando provas, evidências, a tua possibilidade, ela deixa de ser uma possibilidade para se tornar um fato. Para se tornar um fato concreto. Está provado, não é mais uma possibilidade. Não é que pode, é que aconteceu. A gente muda até o verbo. Não é que o Twitter pode ter ajudado. Aí você muda no pode para o Twitter ajudou. Se tira o pode, não é mais uma possibilidade. A postagem abaixo, a original em inglês, a tradução do Google. O Avi pergunta: Ei, Elon, você consegue saber quais outras eleições foram tratadas pelo antigo regime do Twitter? Obrigado. Obrigado o resto do mundo. O mundo te agradece. Aí ele responde assim: rapaz, tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tweets forem precisos, ele coloca uma condicional, se esse tweet for preciso, é possível, olha só, é uma condicional em cima de uma condicional, que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidato de esquerda. Só isso que ele falou. Se esses tweets forem precisos, pode ser que isso aconteça. São dois cis, um em cima do outro. Mas não apresentou evidência? Calma, gente, calma. Calma, o consórcio já tá atacando o cara sem nem o cara ter dito nada. Ele tá... assim, na boa, vamos aqui tentar... Vai que tem alguém do consórcio assistindo. Ele tá completamente errado. Diante do que aconteceu nos Estados Unidos, diante do que ele mesmo pode ter lido e pode ter informação pro seu dono do Twitter e as pessoas não, será que é muito difícil acreditar que só os Estados Unidos teve confusão? O Brasil pode estar de boa. Então, assim, não tem um pode? Não existe essa possibilidade mesmo? Ele não tem motivos? Pô, o cara tá lá, o cara tá recebendo milhares de tweets de brasileiros preocupados. E ele condiciona se esses tweets fizerem sentido. Mas beleza. Até que beleza. É o consórcio sendo consórcio. Só que, gente, olha só. Esse daqui foi um tweet que ele fez sobre o Brasil. Independente, e o consórcio que está em busca aí de evidências, qual foi o principal assunto? Qual foi o assunto que o mundo deveria parar para discutir? Um trabalho que você tem executivos da plataforma de comunicação que mais influencia o debate público no mundo, os altos executivos dessa plataforma trabalhando com políticos, autoridades. Isso é um absurdo. Você influenciar o debate político. Esse é o principal assunto. Falar sobre a história do laptop. E aí? Será que alguma mídia brasileira comentou sobre isso? Seguindo a mesma ordem de Veja, Estadão, G1 e CNN. Vamos seguir pela ordem. Ah, não, peraí, calma. Já chega pela ordem que eu coloco. Tá aqui, ó. Peraí. Tá aqui, ó. A gente já chega lá. Esqueci que isso aqui é importante. Pra gente falar até da questão das evidências. Aqui tá o tweet original, né? Um comentário que o Elon Musk falou interessante. O que é que ele falou que é interessante? O Li Fang, um perfil verificado, diz o seguinte: Taib confirma que o executivo do Twitter, o Vijaya Gadde, desempenhou um papel fundamental na supressão da história do laptop. O Vijaya era o cara do jurídico.
Gade foi posteriormente nomeado pela administração do BIDE para um papel consultivo na formulação da política de desinformação do Departamento de Segurança Interna. O cara que trabalhou para abafar uma história, depois que passou a eleição, foi, não, você só venha pra carreta furacão. Basicamente isso. Vocês sabem que tá na carreta furacão no Brasil, né? No GT de comunicação. Olha os nomes. Vê se tem algum nome ligado a alguma ONG engraçada, algum perfil estranho da esquerda no Twitter. Óbvio, não tô falando que essa pessoa trabalha no Twitter, mas só falando como é engraçado, né? Esses grupos consultivos sempre tem alguém da extrema esquerda. Aí ele fala isso em cima do comentário do Matt Taibbi, que foi o jornalista de ontem que a gente mostrou a thread completa. Gade foi nomeado para o painel de DHS em dezembro de 2021, ano passado, como parte de uma política de elaboração de equipe para combater a desinformação e a desinformação que afetam a segurança da infraestrutura crítica. Aí o Elon Musk fala interessante. E aí o Li Fang deixa aqui o site, ó, cisa.gov, é um site oficial. Você clica, é um site aqui assim, ó, um website oficial do governo dos Estados Unidos. Eu vou botar da América. Aqui, ó, Cybersecurity Infrastructure Security Agency. Aí tá aqui, ó. Membros do comitê são Vijaya Gade, Twitter. Esse cara que tá falando sobre desinformação. Estranho, hein? Muito estranho, muito estranho. Aí o cara fala o seguinte: eles estão trabalhando duro para transformar um escândalo em uma não história. O cara tá comentando em cima de um comentário que diversos jornalistas, celebridades, influenciadores americanos de esquerda estão tentando minimizar essa história, estão tentando minimizar o escândalo. A cara fala, excluir isso aqui foi apropriado, né? Mas a história meio que não dá para defender muita coisa, só que nenhuma retórica equivocada pode transformar uma história no Twitter em um escândalo governamental. Isso aqui é história de... Você não transforma isso daqui num escândalo governamental? Não tem capacidade. Sai daí. Aí o Elon Musk diz, ó, ao fazer isso, o consórcio acaba destruindo a própria credibilidade. Aí eu fui dar o bisu, né? Falei, não, então beleza. O consórcio de mídia brasileiro comentou aí, né, que o Elon Musk não apresentou provas. Mas será que eles comentaram sobre o assunto que realmente importa? Uma história que as pessoas deveriam saber? Gente, não é normal. A rede social que mais interfere no debate público, não é normal que essa rede ela sofra interferência política. Não é normal. Aí eu coloquei, né, o feed do BD, o nome ali. Nada. Não tem nenhuma matéria. Elon Musk de direita é divertido acompanhar a briga do bilionário. Alta matéria de 18 de novembro. Nada. Nada. Essa matéria da Veja é de uma senhora que ela escreve, acho que a coluna dela é mundialista, algo assim. Eu sinto que ela é mais de direita. Mas ela fez isso daqui avisando que o Elon Musk iria revelar, né, soltar algumas matérias. Só isso. Aí vamos pro ordem. Depois o Estadão. Coloquei lá, né? Feed do BD. Nenhum registro. Nada. Nenhum comentário. Aí eu vou lá pro G1 também. Nada. Matéria ali de outubro. Outra matéria de 2020. Nada. Depois você vai na CNN também. Nada. Não tem nada falando sobre o feed do BD. Ou seja, é uma história que não corre no Brasil. Não corre no Brasil. Aí eu fui olhar também outros grupos, né? A Folha de São Paulo, ela nem sequer falar sobre o tweet do Elon Musk, ela se deu o trabalho de falar. Coloquei ali, né, Elon Musk. A única nota que tem no dia de ontem é o seguinte: anticapitalismo e ESG ganham força em Harvard. Elon Musk o definiu como farsa. É uma matéria que defende o capitalismo de stakeholders. É o que estou no Harvard hoje em dia. Aí, quando fala do feed do BD, ali, ó, a matéria de novembro, 19 de novembro. Ou seja, a Folha de São Paulo não comentou nada. Nem sobre o tweet dele, falando sobre o Brasil, nem sobre o assunto realmente que fez o mundo parar para ler. E o que falar do Globo? Feed do BD, não tem nada. Nada. E se você procurar pelo L1, aí tem isso daqui, ó. Saíram 3 matérias ontem. Na verdade, uma foi atualizada e tem mais 2 matérias. Sobre Musk,
Aumento do discurso de ódio no Twitter é sem precedentes, mostra um levantamento. Aí vem o Globo falando também. Macron diz ter tido conversa clara e franca com Musk após criticar mudanças no Twitter. Alinhado à extrema-direita, Musk muda equilíbrio de forças políticas com Twitter, diz pesquisadora da UFRJ. O cara tá sofrendo, hein? Mas tá apanhando. Um cara que devia ser ovacionado pela turminha woke, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria elétrica, sistema solar elétrico, internet por satélite para levar para as criancinhas da Amazônia. Ué, o cara é quase sei lá, se fosse de esquerda era um santo. Se foi de esquerda, o Elon Musk já tinha ganhado o prêmio Nobel. Já que eu não sou fã dele assim não, falando sério mesmo. Mas você vê, né? Tá, essa parada tá incomodando. Para ser justo, no Brasil ainda se faz jornalismo. Poder 360 fez uma matéria completa com todos os tweets em inglês do Matt Taibbi, que explicou o que aconteceu. Twitter agiu para suprimir histórias sobre o filho do BD, diz o Musk. A informação foi divulgada por jornalista que teve acesso a documentos da plataforma. A Gazeta do Povo também comentou. Twitter Files denunciam proteção a BD em 2020. Musk manifesta preocupação com eleições no Brasil. E o Cláudio Dantas, a meu ver, foi quem colocou a melhor manchete, fica até surpreso, Twitter Files, um escândalo mundial. Ele descreveu um fato, é um escândalo mundial. Elon Musk está abrindo a caixa preta do Twitter e há grandes chances que o escândalo envolvendo as eleições também respingue no Brasil. Aí veja como são as coisas. Não há um único artigo sobre o que aconteceu, né, do laptop do BD, do filho do BD, no New York Times. O New York Times não está falando nada. Não tem nada. Isso é muito estranho. Aí o Elon Musk diz isso porque o The New York Times se tornou, para todos os efeitos, uma empresa de lobby não registrada para políticos de extrema esquerda. Aqui embaixo está o tweet em inglês. E por que eu estou falando isso? Lá no início do vídeo eu falei que tem uma matéria bem interessante, né, que são da imprensa brasileira. Olha essa matéria aqui, né, que está a postagem original. Aqui está a tradução no Google. Totalmente falso. Totalmente. Ele traz dados. Notícias de última hora. O discurso de ódio no Twitter aumentou desde que Elon Musk assumiu. Descobriram os pesquisadores. Musk enviou o bate-sinal para todo tipo de istas, fóbicos. O Twitter estava aberto para negócios, disse o chefe de um dos grupos de pesquisa. E, cara, totalmente falso. Totalmente falso. E aí, para minha surpresa, até voltar aqui, ó. Essa matéria aqui, ó, do Plim Plim, sobre Musk, aumento do discurso de ódio é sem precedentes, mostra o levantamento. Quando eu cliquei na matéria para ler, é a matéria do New York Times, traduzida e publicada no maior jornal do país. Que engraçado, né? Matéria que o Elinho falou que é totalmente falso. Totalmente falso. O conteúdo problemático e as contas anteriormente bloqueadas aumentaram acentuadamente no curto espaço de tempo desde que o bilionário assumiu, disseram os pesquisadores. Aquele argumento de autoridade. E aqui está a resposta, já traduzida aqui só do Google, que ele coloca o gráfico mostrando o seguinte, ó, as impressões de discurso de ódio continuam diminuindo, apesar do crescimento significativo de usuários. O Twitter Safety publicará dados semanalmente. Liberdade de expressão não significa liberdade de alcance. A negatividade deve e terá menos alcance do que a positividade. Existem cerca de 500 milhões de tweets por dia e bilhões de impressões. Então, as impressões de discurso de ódio são menor do que 0,1% do que é visto no Twitter. Ou seja, essa afirmação, ela meio que não é verdadeira. Mas essa é a preocupação do consórcio de imprensa brasileiro. É replicar matérias do The New York Times. Aí você vê. Outra matéria que no dia de ontem foi atualizada, mas uma matéria do dia 28, é bem interessante. É um pequeno diagnóstico de algumas coisas que eu até já disse para vocês no passado, e eu acho que tem algumas informações que são inverídicas.
Eu realmente acho que ela falou algumas coisas que ela não sabia muito bem, né? Foi a pesquisadora aí de um grupo que direto aparece quando o consórcio faz uma matéria sobre gabinete do ódio, os bolsonaristas, né? O bolsonarismo na rede social, levantamentos, pesquisas, etc, tudo mais, né? Que é a turminha da UFRJ. Mas enfim, alinhado à extrema direita, Elon Musk muda equilíbrio de forças políticas com Twitter, diz pesquisadora da UFRJ. Olha a manchete, né? Muda equilíbrio de forças. E tá falando que ele tá alinhado à extrema direita, né? Ou seja, a turma da esquerda tá achando ruim. Aí a matéria começa falando: demissões em massa, o Elon Musk demitiu basicamente 75% dos funcionários e o Twitter continua funcionando com mais acessos do que nunca. Ele é um bom administrador, né? Nada, demitiu 3/4 da empresa. Pagamento por selo de verificação. Eu falei que isso incomoda demais o consórcio. O selinho. Retorno do Trump. O cara não tweetou, o cara não fez um único tweet. Só a conta dele que votou. Ele não tweetou nada. E nem pretende. O cara não tá falando nada, tá calado. Pouco mais de um mês após o bilionário comprar o Twitter e assumir como CEO, as polêmicas envolvendo sua gestão já superaram o imbróglio das negociações. Além das mudanças operacionais, a aquisição da rede social pelo homem mais rico do mundo acendeu um alerta sobre os interesses geopolíticos de Musk na plataforma. Aí eu selecionei algumas respostas e algumas perguntas. Aqui é a resposta da primeira pergunta, os 2 últimos parágrafos. A pesquisadora, ela fala uma coisa que a gente trouxe em vídeo, que foi histórico, assim, meio que da rede social como um todo. Ela fala assim, ó, esse tipo de protesto anti-establishment e o intenso ativismo político na plataforma ajudaram a alimentar uma ideia predominante nos anos de 2010 de que as redes sociais seriam uma forma revolucionária que poderia mudar as estruturas de poder da sociedade. A ideia era que as redes sociais ajudariam a dar ao cidadão comum ferramentas de comunicação superpoderosas que permitiriam dar apoio aos dissidentes, derrubar tiranos e fazer o povo tomar o poder. Meio que a rede social ajudou muito disso acontecer, né? Não na proporção que o povo queria. À medida que esses movimentos e protestos aumentaram com os do Twitter, a plataforma passou a chamar a atenção de todos, especialmente governos autoritários. Os governos autoritários que a imprensa chama de democráticos, que passaram a se interessar pelas plataformas de utilização do Twitter para reprimir a dissidência e manipular a opinião da população. Portanto, é exatamente nesse mesmo momento, por volta de 2013 ano-chave no Brasil, junho de 2013, as jornadas de junho de 2013, não é pelos 20 centavos que culminaram no impeachment da Dilma, que a extrema-direita começa a se organizar nas plataformas digitais e a construir uma infraestrutura robusta de comunicação online com seus influenciadores e bots. Bots são contas falsas e ou automatizadas, ganhando cada vez mais centralidade na rede. Atualmente, essa extrema-direita é hegemônica no Twitter, graças à estratégia de inundar a plataforma com milhões de bots utilizados para espalhar desinformação, discurso de ódio, atacar inimigos e manipular o debate. Estamos em dezembro de 2022 e a turma ainda tá falando que vocês são robôs. A turma ainda tá falando que vocês são robôs. Eles não aceitam, eles não vão largar o osso. Musk prometeu restaurar a liberdade de expressão. Anunciou a revisão da política de banimento eterno, que suspendeu diversas contas. O que é que isso representa para o futuro dessa rede social? Aí a pesquisadora diz, com a suposta bandeira de liberdade de expressão, o dono do Twitter quer ser permissivo frente a contas inautênticas, bots, disseminação de desinformação, discurso de ódio e todo tipo de comunicação tóxica da rede. Bom, os gráficos e os dados que estão sendo apresentados pelo Twitter demonstram que o discurso de ódio está caindo. Ponto. Durante a negociação, um dos principais pontos que quase levaram à quebra do acordo para a compra foi um número impreciso de quantas contas eram bots e spams. E desde que o Elon Musk assumiu, ele vem comentando e demonstrando algumas ações para garantir que robôs não terão espaço no Twitter. Então eu acho que essa informação ela é imprecisa. Eu acho que essa pesquisadora está estudando demais, ou tudo que o Elon Musk está fazendo, alguns dados que estão sendo apresentados, algumas matérias internacionais estão mentindo. Eu acho que essa possibilidade é melhor, né? Eu prefiro acreditar na ciência e na UFRJ.
Isso é muito perigoso, pois ameaça a democracia que depende de um ambiente saudável. Blá, blá, blá. A ausência completa de moderação, ele nunca falou isso. Nunca falou isso, pelo contrário, ele está falando que a moderação vai continuar existindo e ainda vai ter como prioridade combater criminosos, principalmente quem vai atrás de criança. A ausência completa de moderação tende a tornar qualquer espaço suscetível à violência e à manipulação, pois é preciso garantir minimamente a qualidade do conteúdo que circula para garantir a integridade das pessoas e das instituições democráticas. O que é que vocês estão vendo exatamente no tweet que eu mostrei aqui do Elon Musk falando, né? Positividade. Não, a pessoa negatividade discurso de hoje não vai ter espaço aqui dentro. Olha a matéria do Globo. Pelo amor de Deus. Por fim, só a última pergunta. Após onda de demissões, cresceram as especulações de que o Twitter poderia acabar. Você acredita nisso? Quais seriam as consequências de um eventual encerramento da plataforma? Aí ela diz: o Twitter não é a maior rede social considerando o número de usuários, mas é uma plataforma muito estratégica por ser intensamente utilizada por políticos, celebridades e importantes figuras públicas que tentam influenciar a cobertura da mídia e o debate social. E por isso, qualquer coisa que aconteça com a plataforma online, com essas características e com alcance importa muito. Pode mudar o equilíbrio de forças no ecossistema de comunicação online. Olha o choro do consórcio. Eu tô falando para vocês, essa mudança no Twitter, para a gente realmente entender como isso vai impactar o debate público no mundo, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. E muita coisa está acontecendo em menos de um mês. Como a própria questão das discussões em torno da pandemia. Agora não tem mais aquele rótulozinho, aí, pra você saber a verdade, clica aqui. Não, tem mais não. Não vai mais banir conta não. A pessoa vai poder bater o papo. Aí, mas a ciência... Calma, calma. 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 Isso é interessante, gente. Isso é uma coisa realmente interessante que eu acho que melou o plano de muita gente da esquerda. Muita gente da esquerda que quer travar o debate. No mundo todo. Isso daqui tem um impacto grande. O Twitter ser um espaço minimamente livre, isso daqui tem uma mudança significativa. E aí tá lá outro jornalista, né, o Biz Stone, falando de partir o coração. Todos os eventos mundiais que não tornamos públicos para proteger pessoas corajosas. O cara tá reclamando, como assim? Você tá revelando os e-mails? Nós aqui da esquerda, a gente esconde informação para proteger as pessoas. O Elon Musk diz, ó, vamos descobrir o que essa turma aí, né, não quer que seja revelada. O consórcio estava falando, notícia antiga, aqui é a mensagem original, aqui é a tradução, né, falando que o Elon Musk agora está brigando com a Apple. Começou, a gente comentou sobre isso, mas já resolveu. Mas o consórcio resolveu falar ontem. Depois de tudo que aconteceu, resolveu falar ontem. Está atrasado no tempo. E apenas uma nota para agradecer aos anunciantes por retornarem ao Twitter. No início, a turma saiu e já tá voltando. Aí tu já imaginou isso daqui em todas as outras redes? O anunciante falando, cara, pra que bater continência pra turma do cancelamento? Pra que escutar aqueles grupos de cancelamento que vai atrás pra impedir anúncio, isso, aquilo, outro, se no fim a gente tá deixando de vender, a gente tá deixando de ganhar dinheiro. Olha lá o que tá acontecendo no Twitter, a turma tá voltando. Existe hoje uma tendência desses grupos autoritários e que promovem perseguição dentro da esquerda de perderem força. Existe essa tendência. E o Elon Musk diz, ó, sintonize amanhã para o segundo episódio. Seria ontem. Ele diz, parece que vamos precisar de mais um dia ou um pouquinho mais. Foi só a primeira parte. Não revelou nem nada no Brasil ainda. Você está falando dos Estados Unidos. Um único tema. Imagina o que pode ser revelado. Imagina se começar a falar coisas sobre a Europa, que também está tentando publicar um monte de coisa. Tem a nova lei, né, DSA, que inclusive quer ser importada pelos picanheiros no Brasil, para implantar no Brasil. Começar a mostrar que tem algumas confusões muito grandes acontecendo. Você conseguir, né, esvaziar o discurso de regulamentação da mídia social com base em fatos reais e concretos da realidade que mostram como a classe política, por muitas vezes, não merece a confiança da população em alguns temas. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Vai dar muito pano para manga. E a esquerda tá preocupada. Não adianta negar isso daí.
Dá pra falar um pouquinho de carreta furacão, né? Mas tá aqui, vai falar bem rápido de algumas coisas. Só falar aqui um início que eu queria falar com vocês da PEC do rombo. Começaram a ser algumas notas na imprensa que chamaram minha atenção, que estão colocando algumas coisas bem diferentes do que vinham sendo noticiados. Colocava aí uma força sem tamanho, né? Que a esquerda tem, uma governabilidade que eu não sei de onde tiraram. E aí veja como são as coisas. O Rogério Marinho, aliado aí de Bolsonaro, senador pelo Rio Grande do Norte, vai assumir agora em 2023. Ele coloca aqui uma matéria do Boletim de 60 que diz que a taxa de investimento no Brasil chega a 16,6%, a maior em 8 anos. Legado de um Brasil, né, de um governo que trabalhou muito pelo Brasil. Olha aqui o gráfico. Olha aqui o gráfico. Você vê ali na média. Esse ano, pela primeira vez, ficou acima da média. 19,6%. Investimento PIB, né? Quanto do PIB vem se transformando em investimento. Aí o Cláudio Dan escreveu uma matéria que é interessante, que fala o seguinte: proibida a entrada de eleitores. Em ato falho, Lula entregou o jogo da PEC da transição, não que o mundo político de Brasília não estivesse ciente das regras. Aí ele fala o seguinte: Lula falou demais, mais uma vez. Na coletiva que deu no CCBB, o petista admitiu que a PEC da transição é uma enganação. Ele disse: nunca ceda na tua proposta principal antes do limite da negociação. Se eu colocar agora o limite para menos, é o de menos que vai valer. Então, se eu tiver que falar, eu falo para mais. Ou seja, não precisa de 200 bilhões. A gente está falando isso tem muito tempo. Sim, o presidente eleito afirmou indiretamente que o valor de 198 bilhões contido no texto original foi superestimado de forma proposital para forçar uma negociação com o Congresso que termine no valor próximo ao que o PT realmente deseja. Todos já sabiam disso, naturalmente. Por isso, os petistas já fazem circular na imprensa que se darão por satisfeitos caso a PEC tenha alcance de 2 anos e não 4 anos. Por isso, os integrantes do governo de transição reclamam via imprensa, a imprensa chapa branca, que os ministérios estão sem dinheiro. Usam a imprensa para fomentar a ideia que o Brasil está quebrado. Sendo que não é assim. 19% do PIB investido. Por isso, lideranças do Centrão insinuam que só aceitarão o prazo de 1 ano e o valor, no máximo, 80 bilhões fora do teto. No máximo. Como consta na proposta do Tasso Gereissati. Por isso, partidos como União Brasil, PSD, MDB, avisam que não integrarão automaticamente a base do futuro governo, mas aceitam 1 ou 2 ministérios. Todo mundo cria dificuldade para vender facilidade. É 80. Mas, se eu ganhar ministério, 100, 120, 150 bilhões, quanto você quer? Qual o valor do cheque que você quer? Depende de quantos ministérios eu vou ter. Por isso, o comando do Congresso mantém em sigilo um estudo sobre o uso de superávit financeiro, da correção do PIS/COFINS e dos estudos constitucionais, que poderiam garantir recursos extras ao custeio de benefícios sociais e obras emergenciais, sem precisar violar a regra de ouro. Ninguém está realmente preocupado com o rombo fiscal e suas consequências diretas na inflação e no desemprego, mas, com a barganha política e o que conseguirão extrair desse processo, Lira quer garantir sua reeleição. Atrai o PT e os seus aliados com a promessa que vai passar um texto simpático. Mas o acordo depende também do resultado da votação das ações que questionam o orçamento secreto, que, coincidentemente, a ministra liberou anteontem o caso para votação no plenário. É possível que o judiciário, talvez simpático ou Dilma, promova uma solução intermediária que exija mais transparência das emendas RP9, mas sem torná-las ilegais. Há muitas variáveis na equação da governabilidade. O eleitor não é uma delas. É o partido político querendo o ministério? É o Lira querendo reeleição? É o Congresso querendo as emendas RP9? É a turma querendo uma PEC grande? E o povo? Esquece o povo. Esquece o povo. Não tem espaço para a população. E cadê a governabilidade? Cadê a força? Olha essas matérias, na continuação. A troca de afagos entre o ministro Barroso e o empresário Abílio Diniz. O empresário agradeceu o ministro por falas sobre a necessidade de uma gestão responsável com as contas públicas. Olha a pressão vindo do judiciário e também do empresariado, os picanheiros.
Olha a sua vida. Olha a sua vida. Conselho de Ministros do TCU a membros da equipe do Dilma. Não é qualquer um. É o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Ele diz que tem que conversar com o Roberto Campos. E ele fala o seguinte, né? O Roberto Campos não pode ser pego de surpresa. E aí, né, acontecer que algumas ideias da turma dos picanheiros impactem a política monetária do país. Olha as ações contrárias. Por mais que até o TCU diga aí a possibilidade, a imprensa noticiou que um certo aval para o MP, que passa com a PEC do rombo, etc., você vê que já começam a nascer alguns tipos de resistência. E aí eu ia comentar sobre isso, sobre essa resistência, que tem algumas matérias bem interessantes, vou deixar para comentar amanhã, que envolve o quê? Envolve o Lira, algumas articulações que falam sobre o Lira, sobre como o Centrão já está comentando algumas coisas, algumas bancadas, PSD, MDB, União Brasil, PSDB também, aqui que vem o PSDB aqui do Aécio e do Eduardo Leite, essas matérias se conectam, o que está acontecendo agora, e mais as matérias da Veja que reforçam que a turminha da esquerda, os picanheiros, daí ó, a difícil missão de conciliar interesses por ministérios. As coisas não estão muito fáceis, né? A transmissão de luta tem disputa nos bastidores por cargo-chave na esplanada. Isso a gente comenta amanhã com calma, juntar todos os temas. O Brasil não é pra amador, né? Confusão todo dia tem alguma coisa pra gente comentar. Mas eu acho que esse primeiro tema, né? Acho que esse final de semana tem tempo até pra refletir sobre algumas coisas. E algumas coisas que vinham sendo até pela direita, um complemento aí do vídeo ontem que a gente falou. E também falou sobre essa questão do Twitter. Eu acho que isso é mais relevante nesse momento, a gente bater um papo. Fico por aqui. Compartilhe esse vídeo, por favor. E se gosta do meu trabalho, para ser membro do canal. Tem um botão valeu, tem um pin na descrição. E com a graça divina, eu espero de coração poder estar aqui e poder vocês também. Aquele grande beijo e abraço, estamos juntos. Valeu, meus amigos. Fui!